No primeiro livro de Samuel, capítulo 28, é descrito que Deus não falava mais com o rei Saul pelas vias normais, sonhos, profecias e através de Urim e Tumim. Então, desesperado, Saul se encontra com uma feiticeira para que ela falasse e consultasse o profeta Samuel, que já estava morto. A narrativa nos faz entender que Samuel saiu do mundo dos mortos e conversou com Saul. Será que é possível a comunicação com os mortos? Será que a Bíblia endossa o espiritismo? Será que era mesmo Samuel quem falou com Saul? É exatamente sobre isso que iremos falar hoje. Vem comigo porque o vídeo de hoje vai te fazer consultar a palavra de Deus. Sejam bem-vindos ao meu canal, estou aqui para mais uma vez falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Como sempre, eu gostaria de contar com a sua ajuda através do seu like e da sua inscrição. Assim você ajuda no crescimento deste canal e nos motiva a continuar produzindo conteúdos que te edificam e ampliam o seu conhecimento bíblico. Já que você deixou o like e fez a sua inscrição, vamos para o vídeo. No período que Saul vivia, entre 1066 a 1004 a.C., Deus se comunicava com os homens através de sonhos, uma revelação pessoal, por Urim e Tumim, uma revelação sacerdotal, e por meio de profetas, uma revelação então inspiracional. E de acordo com 1 Samuel 28, Deus não se comunicava mais com Saul por essas três vias. E a razão disso era que o Senhor havia rejeitado Saul por sua desobediência. E com essa rejeição, o Espírito Santo se retirou de Saul. E com a morte de Samuel, Saul ficou completamente desesperado porque não havia mais ninguém que consultasse a Deus por ele. E os filisteus estavam se levantando contra o seu reino. Então Saul, que havia condenado as feiticeiras e os médiuns, colocou um disfarce e foi encontrar com uma necromante para que ela falasse com Samuel. Ela disse que via um ancião e Saul supôs ser Samuel. E essa entidade teve certo diálogo com Saul. Há três principais explicações para essa passagem. A primeira era que a mulher estava mentindo sobre o que dizia estar vendo, logo a visão era uma fraude. Segundo, não era Samuel que estava diante deles, mas um demônio transfigurado, logo Saul estava presenciando uma manifestação demoníaca. E em terceiro lugar, era o próprio Samuel que veio do mundo dos mortos para se comunicar com Saul. Embora eu entenda as dificuldades existentes nesse texto, eu quero dar algumas fundamentações bíblicas para defender a posição que eu julgo ser mais coerente biblicamente falando. A minha posição é de que não era Samuel quem estava falando ali, mas um demônio transfigurado. A primeira fundamentação bíblica é que Deus condena esse tipo de prática em toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Se Deus havia se recusado a falar com Saul pelas vias normais, sonhos, profecias e Urim e Tumim, por que ele falaria por um meio que ele mesmo havia condenado? É inaceitável a explicação de que Deus, uma vez tendo proibido a feitiçaria e a consulta aos mortos, endossasse essas práticas, permitindo que Samuel, depois de morto, viesse a falar com Saul. Leia comigo Isaías 8, 19 e 20. Quando disserem a vocês, consultem médios e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Se consultar os mortos é um pecado e se Deus não queria falar com Saul, eu não creio que Samuel, que sempre foi reto diante de Deus, agiria por conta própria, indo contra a Bíblia e contra a própria vontade de Deus, que não queria nenhum contato com Saul. A segunda fundamentação bíblica é que as profecias do falso Samuel são ambíguas, imprecisas e completamente superficiais. De acordo com Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, as profecias devem ser examinadas e julgadas, e as profecias desse falso Samuel não resistem ao exame e ao julgamento por alguns motivos. Primeiro, o falso Samuel diz que Saul seria entregue nas mãos dos filisteus. Isso significa que ele seria morto, mas isso não acontece porque Saul comete suicídio e mais tarde o seu corpo foi parar nas mãos dos homens de Jabes Gileade. Segundo, a profecia do falso Samuel insinuava que
todos os filhos de Saul iriam morrer, mas pelo menos 3 deles ficaram vivos: Isbosete, Armone e Mefibosete. De acordo com 1 Samuel capítulo 31 e 1 Crônicas 10, apenas 3 morreram e não todos, como insinuava a falsa profecia. Terceiro, no versículo 19, a entidade diz que Saul morreria no dia seguinte, mas ele veio a se suicidar pelo menos uma semana depois, se você calcular todo o tempo registrado no capítulo 29. Quarto, além das profecias serem imprecisas, elas não trouxeram novidade alguma. Os homens, os demônios, os anjos, todos sabiam que Saul havia sido rejeitado por Deus e que uma hora ou outra ele seria punido pelo Senhor. A terceira fundamentação bíblica está no versículo de número 13, quando Saul pergunta à necromante o que ela estava vendo, e ela responde: vejo deuses que sobem da terra. A pergunta que eu faço é: que deuses eram esses? A palavra hebraica para deuses nesse texto é Elohim, que ocorre mais de 2.600 vezes no Antigo Testamento. E essa palavra é majoritariamente aplicada a Deus, e algumas vezes aos anjos, aos juízes e aos falsos deuses. Levando em consideração o contexto da passagem, eu acredito que sejam demônios mesmo. Nós precisamos nos lembrar de que o diabo pode se transfigurar em anjo de luz. É interessante notar também que Saul pede para que a necromante descrevesse a visão e ela disse: vejo um ancião vestido com um manto. Então o texto diz que Saul entendeu que era Samuel, mas ele não viu absolutamente nada. A quarta argumentação bíblica é que os mortos não podem se comunicar com os vivos. Veja o que Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 a 6 diz: os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Então os mortos não olham e não oram por nós, não nos guiam de alguma forma, muito menos se comunicam conosco, porque eles não participam de absolutamente nada do que ocorre aqui na terra. Na parábola do rico e Lázaro, o rico clama a Abraão para que enviasse a Lázaro para a terra a fim de alertar a sua família sobre a realidade do inferno. E Abraão responde o quê? Ele diz o seguinte: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O texto nos faz entender que o único meio de alguém sair do mundo dos mortos e ter algum contato com os vivos é através da ressurreição. Caso contrário, isso é impossível. A quinta argumentação bíblica é que, de acordo com os versículos 7 e 8 de 1 Samuel 28, essa feiticeira era conhecida como alguém que invocava espíritos. Mas alguém pode dizer que esses espíritos eram espíritos de mortos. Mas é importante observar que não existe nenhum texto bíblico que associe os mortos a espíritos. Na Bíblia, nenhuma pessoa que já morreu é chamada de espírito. A Bíblia diz que as pessoas possuem espíritos e que ele volta a Deus quando elas morrem, mas nenhum morto é chamado de espírito. Quando a Bíblia se refere a pessoas que já morreram, ela as chama de almas. A Bíblia menciona de forma metafórica espírito de ousadia e de coragem, por exemplo. Mas de forma objetiva, ela chama de espíritos anjos e principalmente demônios. Então o espírito invocado por essa necromante era um demônio. Todas as pessoas que dizem ter tido contato com algum parente que já faleceu, seja num centro espírita ou dentro de suas casas, na verdade, tiveram um contato com um espírito maligno que tinha o objetivo de enganá-las. A sexta argumentação bíblica é que uma das causas de Deus ter permitido que Saul morresse de forma tão trágica foi ele ter consultado a necromante e não a ele. Leia comigo 1 Crônicas, capítulo de número 10, versículo 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé.
E o que você achou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de fazer a sua inscrição e deixar o seu like. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.